Então, pessoal, a gente acaba começando já falando, né? Nem me apresentei, né? É claro, a gente já se encontrou aí nas oportunidades do Winners Day, de todos os nossos acompanhamentos aí ao longo do ano também. Mas eu sou o Luiz Gustavo, hoje atuo como gerente do Centro de Pesquisa aqui da Feltrin em Jaguariúna, né? E juntamente com o Eduardo Alves, que está nos auxiliando aqui, montamos todo esse material referente ao nosso portfólio de tomate salada indeterminado, e a gente vai estar começando a abordá-los hoje aqui. Então, bom proveito a todos aqui nesse espaço. Então, né, começando com um resumo do que a gente pretende abordar. Começando aqui com um resumo do que a gente está pretendendo abordar. Então, a gente vai abordar aqui os nossos 5 tomates principais do portfólio de salada indeterminado, né, desde o nosso astuto, que é o material que a gente vem mais trabalhando hoje no nosso portfólio, mas também de Damião, Ícaro, Olavo e Bagé. E as importâncias de cada um desses tomates e os seus comparativos, né, das oportunidades que a gente tem para trabalhar com esse portfólio por todo o Brasil, né? Então, desde dos pacotes de resistências mais elaborados, né, como é o caso de Astuto e Damião, onde a gente incorpora o Fusarium 3, mas também do restante do nosso portfólio, né, de Ícaro, Lago, Bagé, focando nas suas características de chuva, nas suas características de tolerância a viroses e também na sua característica de sistema radicular, né? Então, começar uma explanação aqui em cima deles e de oportunidades que a gente pode ter em todo o nosso território. Então, começando do nosso portfólio de F3, principalmente aqui abordando Astuto e Damião, né, são duas plantas que a gente considera como um pacote de resistência completos, né, onde a gente aborda desde a dupla virose, geminivírus, vira-cabeça, pacote básico de TMV, mas principalmente as suas características de raiz, né, a característica de resistência a nematóides, a raça de Fusarium até a raça 3, né, e também os seus pacotes de resistência a doenças foliares, são folhas muito sadias, são plantas muito resilientes, né, principalmente para esse clima de cultivo de verão, onde a gente tem uma alta incidência na condição de altas temperaturas e também de alta umidade, né, as chuvas, né. Então, é extremamente importante ter tomates adaptados a essa condição de cultivo, que é justamente onde se paga mais, a janela que vai se pagar mais pelo tomate ao longo de todo o ano de cultivo. Então, aqui a gente sempre começa destacando as qualidades do astuto, né? Primeiro de tudo, além do seu pacote de resistência, o astuto tem essa incrível capacidade de carregar os ponteiros, né? Essa é a grande virtude que a gente tem que destacar e trabalhar no astuto em todas as lavouras que a gente vai adentrando ao longo do ano, né? Um tomate que tem capacidade de entregar no ponteiro faz grande diferença para o produtor na hora de receber o payback da sua lavoura, né? De todo o investimento, a gente sabe que está cada vez mais alto o custo para a implantação da tomaticultura, então cada vez mais os materiais têm que entregar não só ali no início, nas primeiras colheitas, mas ao longo de todo o ciclo que o produtor pretende cultivar aquele material. Então, o astuto tem essa grande capacidade, né, de enchimento dos ponteiros. E também por que isso? Justamente porque é uma planta muito vigorosa, muito resistente. Uma planta que consegue se manter sadia por um longo período de tempo, né, toda a sua janela de cultivo, e que consegue entregar também esses fotoassimilados para os seus frutos, né, fazer essa translocação dos nutrientes dos fotoassimilados para enchimento desses frutos no ponteiro. Então, isso é a grande virtude de se trabalhar com astuto. Fora isso, né, tem a sua tolerância também às pressões de doenças, não só foliares, né, a questão das bactérias, da alta temperatura, da alta umidade. Te nota em muitas lavouras que por essa planta ser mais sadia, ela também mostra um bom resultado contra
a questão das traças. Claro que hoje não existe nenhum material imune ao ataque de traças, né? Mas quanto mais forte uma planta se mostra a campo, maior é o vigor e a resistência dela a ataque de outros patógenos e outros insetos na lavoura, né? E também do seu sistema radicular, que, como a gente fala, os solos de tomate em muitas regiões, por mais que se faça rotação de cultura ou que se troque a área de cultivo, né, são solos que vêm se apresentando cada vez mais cansados, né? O produtor de tomate, a realidade dele, ele vai, ao longo do ano, fazer diversas roças, né? 2, 3 roças, talvez no mesmo local, ou pelo menos 2 vezes no mesmo local. Então, aquele solo vai apresentar um cansaço e precisa cada vez mais de um material rústico, né? Com um sistema radicular bem estabelecido para conseguir combater não só os patógenos, mas também ter uma eficiência na absorção dos nutrientes ali presentes no solo ou depositados via fertirrigação e adubação de cobertura. O fruto do astuto também apresenta uma excelente qualidade, né? É um material que a gente bate muito na questão da pós-colheita, da sua padronização, né? Quando a gente fala padronização, é padronização para cima, né? Você conseguir uma caixa de grande valor, né? Os frutos extras, né? Bem classificados, em maior quantidade, onde você também vai poder apresentar uma excelente rentabilidade desse material, né? A gente chega a ver aí diferenças de 30 a 50 reais no preço, né, pago pela caixa de frutos de boa classificação. Então, o Astuto ele tem essa capacidade de entregar frutos de primeira, né? De encher muito bem esses frutos, de trazer a firmeza pós-colheita desses materiais e também de trazer maior rentabilidade para o produtor, já que ele está entregando, né, esse material de maior valor agregado. A questão aqui também que gostaria de apontar, né, essa foto é da região do Espírito Santo, né, que o nosso colega Rafael compartilhou faz um mês, mais ou menos, e é onde ele trouxe essa qualidade, né? Então, foi um mês que, sob essa lavoura, foram mais de 600 milímetros de chuva constante, né, nessa região do Espírito Santo. Então, ele, geralmente, o tomaticultor vai ter extrema dificuldade para encher frutos, principalmente frutos de ponteiro, né? E ainda assim, ele conseguiu entregar qualidade de lavoura. Então, onde provavelmente o preço, né, do Ceasa ali para as regiões do Espírito Santo e nos arredores subiram devido à dificuldade, à baixa oferta, o produtor que estava cultivando astuto teve sucesso nessa lavoura, então consegue entregar uma produtividade e consegue entregar valor agregado, né? Então esse é o grande diferencial do material, de você ter tomate por toda a planta, né? Conseguir entregar uma produção e não só uma produção, mas uma produção de qualidade do material. E daí é essa expansão que a gente vê do Astuto, né? De poder trabalhar em diversos mercados, como a gente vem apontando, o pessoal lá no Espírito Santo, né? Mas também mercados no Nordeste, no Sudeste, no Cerrado em geral e na região Sul, né, por essa grande adaptabilidade do material de se trabalhar em diversas condições e condições que geralmente seriam adversas para o tomate. E isso tudo a gente bate muito na tecla também do qual a diferença do nosso astuto, né, para outros materiais hoje que vêm sendo cultivados no mercado, né, principalmente em termos nutricionais ou de manejo, o que que a gente pode trabalhar com esse material para ter esse sucesso nas lavouras, entregar essa produção de qualidade, essa boa classificação e essa excelente pós-colheita do material. O primeiro ponto que a gente bate muito, que principalmente comparado com um dos nossos principais concorrentes hoje, seria o tomate coronel, né? É um material, o nosso astuto, ele demanda muito menos nitrogênio na formação, né, na sua base e no seu início de formação da planta. É uma planta que já tem uma característica de se vegetar muito bem, né? Já forma muito bem sua proteção foliar e já forma muito bem sua característica vegetativa.
Então, dito isso, o grande segredo do Astuto nos primeiros 40 dias é a gente cadenciar esse fornecimento de nitrogênio, onde a gente vai estar segurando, né, em relação a essas outras cultivares e observando o estado vegetativo da planta se formar também com qualidade, né? Nesse tipo de manejo, a planta vai vir num excelente equilíbrio entre a formação de suas folhas e a formação dos seus primeiros cachos até o terço médio da planta. E nesse primeiro momento também, o seu fornecimento de fósforo, né? Com um pico de fornecimento ali até os 50, 60 dias mais ou menos, onde a gente está preparando essa planta com um sistema radicular, com um metabolismo muito forte, para poder formar muito bem aquele ponteiro lá na frente também. Então, a gente está trabalhando a sua característica de nitrogênio, né, na sua base, o seu cadenciamento no fornecimento de nitrogênio, para essa planta vir equilibrada, né, e aos 40, 60 dias, trabalhando a formação dessa planta, né, de modo que ela tenha energia e estrutura do seu sistema radicular para entregar a sua produtividade de ponteiro lá no final da lavoura, né. Então, são dois detalhes muito importantes da formação da planta do astuto, né? Após os 60 dias, esses nutrientes entram muito mais em equilíbrio, né? Tanto o seu fornecimento de N quanto o seu fornecimento de cálcio e potássio, eles tendem a aproximar muito mais de 1 para 1. Então, vai formando bem o alongamento dos seus frutos, né? Do seu pico, e também o enchimento dos mesmos, né? Da sua parede e da sua característica de firmeza. A gente trabalha muito no Astuto a característica de pós-colheita estrutural, para garantir não só o sabor e a sua cor intensos, né? Mas também a gente não trabalha com a característica de genrim. Então, o Astuto não vai ser aquele tomate com gosto de isopor, né? Ele tem a pós-colheita porque a sua parede é muito bem formada, certo? Em comparação, né, a gente sempre vem trabalhando, claro, tem lavouras que já trabalham 100% astuto, temos outros campos onde nós fazemos processo de validação e estamos ao lado de outros concorrentes, um ou até em diversas situações 3 ou 10 concorrentes, dependendo do campo, né? Então, muitas vezes o produtor pode não fazer um manejo nutricional diferenciado para aquelas cultivares que ele está em comparação, né? Aí, nesse momento, é importante entender como que está o equilíbrio dos nutrientes, qual que é o plano que o produtor pretende fazer naquela lavoura, para saber com quais caminhos a gente pode seguir com o astuto, de modo que ele tenha sucesso também, né, na implantação e na validação desse produto. O primeiro, de cara, se ele vai trabalhar com o manejo de alto fornecimento de nitrogênio, existem algumas estratégias que você pode fazer desde o início. Se a lavoura está vindo com uma alta dose de nitrogênio já na sua base e nas suas fertilizações ou coberturas iniciais, você pode tentar compensar com o fornecimento de cálcio ou potássio ali via cobertura localizada, né, para equilibrar essa proporção nutricional, né, desde que não seja também uma característica de excesso de sal para a planta, ou, né, em algumas situações, quando realmente não vai ter uma mudança do manejo nutricional nesse processo da validação, é fazer o uso de uma terceira guia do tomate, né? Isso pode ser em algumas regiões, alguns produtores podem ter o hábito desse cultivo por alguma razão, e no manejo de alto nitrogênio, você pode usar uma terceira guia do astuto para drenar esse nitrogênio que seria em excesso na planta e também aumentar o seu número de frutos na planta, né? Seriam duas estratégias que pode se trabalhar com, né, essa validação inicial. E caso seja possível, né, fazer algum tipo de manejo diferente, aí sim já recomendar uma base nitrogenada e uma fertilização com nitrogênio um pouco menor no início, para deixar a planta vir bem equilibrada. Em comparação agora com o nosso tomate Damião,
né? O Damião também abordamos as mesmas características de resistência que vem se trabalhando no Astuto, sua característica de virose, né? Uma planta altamente resiliente para vírus, extremamente tolerante a chuvas também, com seu pacote para doenças foliares, e também do seu sistema radicular, também uma planta para nematóide, Fusarium 3. Então, é uma planta extremamente resiliente também. A grande diferença que a gente trabalha do Damião para o Astuto é a sua capacidade de encher mais os frutos, né? De ter uma classificação ainda maior que o Astuto. A gente está falando aí de um peso médio que pode subir 10, 20 gramas a mais por fruto do Damião. Também, né, como pode observar bem pela foto, é uma planta muito vigorosa, com excelente cobertura foliar, né? Então a gente também trabalha bem essa característica de ser uma planta, né, que cria uma proteção e sombreia os frutos, deixando ele ter uma excelente qualidade de amadurecimento, né, um amadurecimento bem cadenciado. Isso também confere sua coloração bem intensa, vermelha, brilhante. A característica do Damião, então, como eu citei, o seu peso, né, ele pode ser um pouco acima do Astuto, né, ele pode chegar ali 10, 20 gramas a mais por fruto na classificação, que é excelente para muitos produtores, né. E também, né, o seu pegamento, sua sequência de pencas, excelente, né, isso, assim como o Astuto também traz, então, todo esse conjunto de ser uma planta muito bem vegetada, muito bem protegida e com uma raiz muito forte também, principalmente contra patógenos de solo. Aqui a grande diferença em relação ao Damião para o Astuto, eu cito principalmente nos seus picos, né? Enquanto o Astuto a gente trabalha um nível nutricional um pouco mais baixo, para colocar um comparativo, o pico do Astuto estaria aqui na linha entre 5 e 6, o Damião ele chega a ser 10, 15% mais exigente nas quantidades de nutrientes, né? Em muitas relações ele mantém a mesma proporção que o Astuto, por exemplo, da relação de fósforo para potássio, né, ou de fósforo para cálcio, e ele vai diferir principalmente nas quantidades totais, onde ele vai exigir um pouco mais adubo para formar mais a planta, até pela questão de manter o mesmo número de frutos do Astuto, mas ter uma capacidade de enchê-los um pouco mais, e onde já se pode liberar mais a característica do nitrogênio. Claro que não chega a ser ali dos 50, 60 dias, não chega a ser 1 para 1, mas principalmente na sua base, na sua adubação de base, e nos seus primeiros 30, 35 dias, ele vem mais equilibrado no nitrogênio e potássio, né, para formar não só a sua parte aérea, mas também está formando bem os seus frutos iniciais e dando a dimensão ideal daqueles frutos do Damião, né? Após esse período, ele se equilibra também, né, após o período dos 60 dias, onde já está formado também todo o seu sistema radicular após 50 dias, para também olhar as características de ponteiro lá na frente e entregar uma planta também com longevidade de colheita. Então, as principais diferenças em Damião e Astuto vão estar principalmente nessas relações. Quanto aos demais tomates, né, aqui a gente separou uma segunda seção, onde os dois primeiros tomates abordados, eles trazem como diferença a resistência ao Fusarium 3, e os Ícaro, Olavo e Bagé já são tomates onde a gente aborda até o Fusarium raça 2, né? Então, é o principal diferencial entre esses materiais em nível de resistência. Claro que Ícaro, Olavo e Bagé também têm diferenças em outras características, como a arquitetura de suas plantas e até mesmo o formato dos seus frutos, né? Por exemplo, Ícaro e Olavo são plantas com o nosso internódio, hoje o internódio do nosso portfólio de tomates, mais curto, né? Enquanto um tomate normal, digo assim, como o próprio Astuto, o Coronel e outros materiais aí do mercado, vão ter um internódio médio entre 8 e 10 centímetros, né, de comprimento. O Ícaro e o Olavo vão apresentar 5, 6 centímetros de comprimento médio do internódio.
Isso vai significar uma capacidade dessa planta de desenvolver muito mais frutos numa mesma área de cultivo, né? É uma planta muito compacta. Então, você vai ter as pencas muito mais próximas, vai ter um grande número de frutos nessas pencas e nessas plantas, consequentemente. Então, esses dois materiais vão apresentar muito essa característica, né, de ser uma planta compacta, do internode bem curto, das pencas bem próximas, né? Dito isso, o Ícaro e o Olavo vão diferir um pouco no manejo, em comparação ao que a gente abordou agora em relação ao astuto, por exemplo, e ao damião. Outra característica também, eles possuem maior número de frutos na planta, né? Então, o Ícaro e o Olavo, eles vão apresentar uma classificação de frutos que a gente colocaria ali nos frutos comuns do mercado, né? Não são aqueles frutos que vão te dar a caixa extra o tempo todo, vai ter a sua porcentagem normal de caixa extra, mas vai te apresentar a lavoura com estabilidade. Você vai apontar esses materiais para mercados onde se procura a excelente padronização do tamanho desses frutos e tem já esse mercado onde se cultiva e se busca muito mais o número de frutos na planta do que o maior fruto possível do mercado. Enquanto o Bagé, ele já apresenta a característica normal de internódio também, assim como o astuto damião, e a diferença da arquitetura do Bagé é principalmente em relação às suas folhas, né? As suas folhas tendem a ficar numa posição mais horizontal, permitindo o que? Uma boa aeração da planta, e essa boa aeração vai trazer para o produtor rural duas características principais. A primeira é que numa época de chuva é uma planta que tende a secar mais rápido, porque ela tem uma aeração melhor dessa planta, né? Ela não vai criar um microclima muito úmido ali dentro, então ele permite que essa planta drene essa água e se apresente mais seca, mesmo após períodos chuvosos. E a segunda é que essa arquitetura de planta vem para facilitar o seu manejo fitossanitário, né? Se você tem, por exemplo, um início de infecção por traça, né? A população de traça está tentando entrar naquela lavoura, com as suas folhas mais horizontais, o manejo fitossanitário com desalojantes e, consequentemente, com materiais para realmente matar ou controlar aquela praga estabelecida, vai ser muito mais eficiente. Você vai notar no seu manejo químico uma economia no sentido de cauda que você vai despender por hectare, por exemplo, né? Já que o seu manejo, seja um controle manual, uma pulverização manual, ou seja uma pulverização mecanizada de alguma outra maneira, a névoa que você vai precisar fazer para atingir toda a planta é muito menor com o Bagé do que com outros tomates comuns do mercado. Fora isso, o Bagé traz sua excelente qualidade de fruto. Ele é uma planta com frutos de alto brilho e de excelente sabor. Então, é muito voltado para mercado que procura tomate de alta qualidade, né? Está buscando cada vez mais essa qualidade de sabor e coloração. Então, aqui, como estava falando do Ícaro, né? Toda a sua característica de planta, uma planta muito bem protegida, é uma planta muito vigorosa, também tem capacidade de encher muito seus frutos, né, de tolerar muito as condições de chuva, né, a sequência do seu pegamento, reparem que devido ao seu internódio mais curto, a sua sequência de pencas é muito próxima uma da outra, né, então dá esse aspecto de sequenciamento dos frutos, né, que fica muito atrativo na lavoura e também, né, vai sempre ali, quando a gente está falando do internódio mais curto, se você tem um alvo de trabalhar 16 a 18 pencas, com o Ícaro você pode chegar ali na 19, na 21, né? Então, produzir mais pencas numa planta, né? Trabalhar o conceito da longevidade do material e de tirar o maior número de frutos possível dessa planta de tomate. Também a sua classificação, né? Sua padronização dos frutos. E em relação à sua adubação inicial, então, semelhante ao que foi abordado na característica do damião, se pode trabalhar a qualidade do Ícaro
já com manejo nitrogênio e potássio mais próximo de 1 para 1 no início da planta, na sua base, na sua formação, justamente porque ele vai estar com um grande número de bocas para alimentar, né? Ele vai formar um grande número de frutos, né? Ele vai ter uma sequência de pegamento muito próximo, até pela proximidade das suas pencas também, e a uniformidade de pegamento dentro da sua penca. Então, o fornecimento de nitrogênio é essencial ali, pelo menos até o dia 35, 40, no equilíbrio dessa planta para ela conseguir ter o alongamento suficiente desses frutos e depois sim, a partir do 40, 45, trabalhar com o enchimento dessa carga que está vindo, né? E o olavo também, assim como o ícaro, também é uma planta, repara nas distâncias dos internódios, né? É uma planta muito compacta, né? Uma planta com alto sequenciamento de fruto. Sua característica também de excelente pós-colheita, é um dos frutos mais firmes hoje do nosso portfólio. Então, o olavo, para quem está olhando, principalmente também mercados de longas distâncias que eu digo na característica pós-colheita do material, né? Eu estou produzindo ali na região de Pernambuco e preciso exportar para Manaus. Eu estou produzindo em Goiás e esse tomate vai até Porto Alegre. Então, o Olavo também traz essa característica de excelente pós-colheita, né? Então, você vai poder, além de toda essa característica de planta compacta, de trabalhar com alto número de frutos na planta, também poder trabalhar a sua característica de trabalhar com longas distâncias para a venda do material. Isso é essencial hoje na tomaticultura, né? Então, o Olavo traz também esse pacote, né? Quando a gente for olhar para esse tipo de produtor que já tem essa visão de mercado, que ele não fornece apenas para ceasas regionais, ou que tem uma demanda de um fornecedor que cobra dele um aumento da qualidade pós-colheita dos frutos que ele vem fornecendo, o Olavo é uma saída para esse produtor, para trabalhar essa qualidade, essa firmeza pós-colheita do fruto. E também sua planta, né? Então, repare sua planta muito compacta, né? Você também vai ganhar aquela 2, 3 pencas a mais na planta para o cultivo ao longo da janela, devido à sua arquitetura ser bem compacta. E assim como vim citando também, a padronização dos seus frutos e a qualidade dos seus frutos é excelente. Então, em relação aos outros materiais, né, o olavo, ele sim já apresenta um pouco a sua curva do nitrogênio um pouco mais alta em relação ao potássio desde o início da formação da planta, justamente é uma planta que gosta de vegetar, né, necessita esse nitrogênio para vegetar um pouco mais. E após os 50 dias, aí sim se trabalha o enchimento, né? Ele é levemente mais tardio na resposta para o enchimento dos frutos em relação a todos os outros que apresentei até agora, né? Que eu estava conversando até agora. Então, ele vai vegetar muito mais ali até o 40, 45, a formação, o alongamento dos seus frutos, e dos 45 para frente, aí sim podemos ir subindo suas doses de potássio, né? Observando a presença de cálcio no solo, ou se for em substrato também a compensação com cálcio, para daí essa carga, né, essa concentração de carga que ele vai ter ali dos 60 aos 90 dias, serem bem preenchidos, né, você vai notar a parede dele muito firme, a placenta do material totalmente preenchida, e aí você vai notar toda essa firmeza, essa pós-colheita do olavo para se trabalhar. Aqui, né, em comparação com o Olavo, hoje, quando a gente fala de materiais compactos, claro que a gente está falando principalmente em comparação aí com o Compaq, né, que é um exemplo de materiais de internal curto no mercado, né? Então a gente fez até um comparativo com ele aqui, das nossas observações, né, nossos dados históricos aqui no nosso centro de pesquisa, e a gente chegou a obter até 35% mais frutos, né, e uma produtividade pode chegar até 15% maior, né, seguindo esse tipo de manejo, né. A grande diferença dele para o Compaq é que o Compaq, na sua proporção de potássio, ele já vem muito mais alto desde o início.
Então, se a gente for colocar ele lado a lado com o Compact, né, a sua característica de alta dosagem de potássio em relação ao nitrogênio, e isso aí vai acabar deixando o calibre do Olavo um pouco menor. Tá? Então, nessa condição, a gente tem que trabalhar o maior fornecimento de nitrogênio, principalmente ali de base até os seus 45 dias, ao menos, né? Para a gente conseguir ter todo esse estabelecimento dos frutos e o devido alongamento dos mesmos. E aí sim, dali para frente, ele equipara muito com o manejo do compact, onde é o fornecimento de potássio, o produtor já provavelmente vai lá e vai trabalhar com capar a planta, né? Determinar aquela planta do número de pencas que ele busca trabalhar, e aí sim trabalhar a maturação e enchimento das paredes dali para o final. Fora isso, e sempre a gente vem notando nesse manejo maior vigor, né, de planta, né? Então o Olavo sempre apresentando as suas folhas bem desenvolvidas, seus frutos bem protegidos e uma consequente sanidade da planta, né? Uma planta que entra na janela de chuva também e também mostra uma excelente sanidade do material. E o Bagé, né? Então, o Bagé a gente traz todo aquele conceito, como eu disse, da questão da arquitetura da planta, das suas folhas horizontais, facilitando principalmente o manejo químico da lavoura, né? Onde vai se trabalhar com pulverizações e pode-se ter uma maior eficiência, né? Em questão de atingir toda a estrutura da planta para a proteção da mesma, mas principalmente trabalhamos as suas características dos frutos, né? Do brilho e do sabor dos seus frutos, né? Hoje o Bagé, ele é o salada mais saboroso do nosso portfólio, né? Então isso é um apelo direto para o consumidor final, né? O consumidor, ele quer consumir um tomate e quer ter o prazer de sentir o sabor, a textura daquele material, né? Não simplesmente ver um tomate bonito na gôndola e depois na hora que for consumir ter gosto de isopor ou não ser ou ser um tomate muito ácido, né? O Bagé ele solucionou essas características. Então é um material para se conversar diretamente com as redes de supermercados, com o consumidor final, que está buscando frutos de maior qualidade, né? Fora isso, a gente trabalha o nosso pacote básico de resistência do material, né? Sua dupla resistência à virose, no caso, Gemini vírus e TMV, tá? É um material que se mostra muito estável em presença do vira-cabeça, mas eu colocaria a questão do vira-cabeça do Bagé no nível moderado, tá? Então, é mais essa pressão dos vírus. Então, a sua cobertura foliar é diferenciada, ela tem um formato de fruto também mais atrativo no sentido de ser o fruto mais redondo. E quando for comparar em grau de achatamento, por exemplo, dos frutos, o Bagé é o mais redondo, mais esférico de todo o nosso portfólio. E daí ele vem sendo seguido por Damião, Astuto, Olavo e Ícaro, né? Então, do mais redondo para o menos redondo, né? Então, aí também trabalhando toda a gama do que a gente pode abordar em relação à formação das plantas e também à formação dos frutos, né? Existem mercados que vão exigir um fruto um pouco menos arredondado e outros mais arredondados. Então, também, né, a gente vem trabalhando, e claro, o Bagé também se pode trabalhar em diversos outros mercados, né? Por exemplo, todos os tomates abordados até aqui, claro, eles têm um valor agregado justamente por suas características de resistência, é extremamente complexo você trabalhar com pirâmide de genes de resistência, né? Então, é você colocar a dupla virose, mais um fusário, mais uma tolerância à bactéria, mais uma terceira virose de interesse, mais nematóide. Então, quanto mais você vai complexando aquele pacote de resistência, mais difícil é de se formar aquele tomate, né? E o Bagé, justamente por trazer, né, mais essa característica do geminivírus, da sua arquitetura facilitada de planta para manejo, e focando muito mais na sua qualidade de frutos, ele também tem um mercado amplo no Brasil, né? Para N tipos de cultivo, né? De repente, um cultivo também mais simples, onde viveristas procuram tomates para fornecer para pequenos produtores que não buscam um material que seja OP,
pela variabilidade muito grande, mas que também não querem trabalhar com a Ferrari dos tomates, querem trabalhar com um material mais simples, ter uma produção mais simplificada. O Bagé também vai encaixar nesse tipo de manejo, nesse tipo de produtor, que se a gente for somando por todas as regiões que a gente tem no Brasil, né, a gente vai vendendo de 1.000 em 1.000, né, um MX para cada lugar, e quando vê, ele é um grande mercado, né, um mercado também de grande interesse para se trabalhar e para assistir esse tipo de produtor. Claro, também para produtores médios e grandes que buscam principalmente essas qualidades, né, que foram abordadas do fruto, o seu sabor, o seu alto brilho, né, a sua qualidade de arquitetura de planta. Então, existem diversas possibilidades que se pode trabalhar com o Bagé. Né? Fora essas características, né, eu falei muito de sabor, isso vem extremamente relacionado com o seu alto teor de sólidos solúveis, então ele tem o BRICS mais alto do portfólio, chegando ali num BRICS 5, 6, um tomate salada, que é um BRICS considerado alto, né? Tem grapes que não chegam nesse BRICS para ter uma comparação, né? E também a sua versatilidade de cultivo. Outra característica que a sua arquitetura de planta facilita é também manejos em cultivo protegido, por exemplo, além de campo. Já que ela tem uma arquitetura mais aberta e facilita o manejo de planta, estufas tem muito aquela questão, né? Algumas estufas são extremamente tecnificadas, bem isoladas, com anticâmara e não permitem entrada de pragas ou tem um controle muito rigoroso, né? Outros tipos de estufa já são mais simples, que é o mais comum hoje por todo o Brasil, que às vezes tem a lateral aberta, ou às vezes não tem anticâmara, então a passagem é direta pela porta, ou com diversas frestas, né, por toda a estufa. E esses tipos de estruturas permitem muitas vezes a entrada de traças, né? E quando a traça entra nesse tipo de ambiente, ela se beneficia de plantas muito fechadas, né? Então, plantas de tomate-cultura que precisam ser cultivadas em estufas, elas têm que ter essa arquitetura mais facilitada para o manejo, né? Então, o Bagé também, ele facilita o trabalho desse tomaticultor que busca trabalhar em plasticultura, em estufas, né? E tem alta incidência também das traças e tem dificuldade de fazer o seu manejo de pragas dentro desses ambientes. Então, justamente por conseguir pulverizar toda a planta, ter todo o seu controle químico eficiente com a arquitetura da planta, ele pode trabalhar nesse tipo de ambiente. Pessoal, o último item aqui que eu gostaria de abordar também, antes da gente ir para a parte das perguntas, era em relação ao intacto. Então, esse é o nosso porta-enxerto hoje, que a gente vem trabalhando. O intacto, ele é um porta-enxerto que a gente classifica como alta resistência e como médio vigor, né? A nossa resistência, principalmente, a gente foca ele no pacote de Fusarium 3 e moderado nível de resistência para murcha bacteriana. Fora isso, tombamento, verticillium e nematóide. Então, a gente traz esse porta-enxerto justamente também para casar o nosso portfólio, né, em outros materiais, né? Primeira saída de trabalhar com o intacto é olhar para todo o nosso portfólio, não só dos saladas, mas como vocês observam nessa foto, também de questão de grapes ou de saladetes, né? Até pensando em tomates meia estaca, é possível se trabalhar com intacto, né? Já que as plantas vão estar levantadas, né? E trazer para todas essas outras plantas, outros materiais do nosso portfólio, principalmente essa resistência ao Fusarium 3. Né? Então, de repente, tem algum tomate que na sua região, já do nosso portfólio, você vem trabalhando, e ele é um tomate que tem uma parcela interessante no mercado, que vem atendendo com a qualidade dos seus frutos, da sua produção e a qualidade da sua parte aérea, mas por alguma razão, né, entrou o inóculo de Fusarium 3 na sua região alvo de trabalho e, de repente, nesse momento, você não vê como estratégia mudar o material em si, mas trabalhar com um porta-enxerto
que traga a resistência ao Fusarium 3. Então, o intacto ele vai trazer esse benefício logo de cara, né? Fora isso, eu falei da questão do vigor moderado, né? A gente vai observar aqui para frente também, mesmo seu vigor não sendo o mais alto do mercado, ele traz também um incremento de vigor para diversos produtos do nosso portfólio. Então, também pode ser uma saída interessante, mesmo em cultivo protegido, né? Mesmo sem olhar para a questão de briga contra patógenos de solo, mas olhando para uma planta onde se quer trabalhar com mais longevidade, também trazer essa qualidade para a planta. Então, né, o que a gente está buscando muito, né, quando a gente está trabalhando um porta-enxerto, é olhando principalmente para a sua questão de produtividade, seja a entrega dessa planta, né, de melhor qualidade de frutos, melhor calibre de frutos ao longo de um ciclo determinado, ou seja também o cultivo mais extensivo desse material, né, então o cultivo por uma janela de colheita maior, em vez de focar uma janela de 2, 3 meses, focar uma janela de 6 meses, ou além, né? Então, também trazer essa qualidade em cima do intacto. A sua característica de resistência a doenças, né? Trazendo principalmente o seu nível altíssimo de resistência a Fusarium 3, que é uma realidade, é um grande problema para diversas áreas do Brasil, onde a gente pode incorporar em todo o outro portfólio que não se trabalha com Fusarium 3, inocular essa resistência também, né? De modo a aumentar a longevidade dos nossos materiais, né? Fora isso, ele já é testado em todo o nosso portfólio de tomates. Nós testamos até nos tomates que usualmente são cultivados de modo rasteiro, onde não se faria enxertia, mas caso em algum momento se queira trabalhar com meia estaca, né, a condução elevada da planta, ele também é compatível. Então, todo o nosso portfólio que foi abordado hoje dos salada indeterminados, né, todo o portfólio de saladete indeterminado, saladete determinado, salada determinado, todos os produtos foram extremamente compatíveis com o intacto. Então, é uma garantia de poder trabalhar um porta-enxerto com o portfólio da Feltrin. E o vigor, né, nós sabemos, existem outros materiais, claro, no mercado, que trabalham muito o conceito de altíssimo vigor e altíssima longevidade das lavouras, mas o intacto traz todo esse equilíbrio, né? Ele busca a produtividade a partir de alta compatibilidade, alta resistência a doenças e o seu moderado nível de vigor. Então, aqui alguns exemplos dele, né? Então, aí são diversos. Aqui já mostramos com grape, aqui com salada também, né? E com os nossos saladetes também, né? Então, aqui vocês podem ver, né, a questão de destaque dele. Sempre uma comparação no mercado. A gente coloca aqui nível de outros produtos também que são similares à performance do Intacto, sendo que ele apresenta ainda mais esse destaque da excelente resistência ao Fusarium 3. E aqui, quando a gente fala da questão do vigor, né? Quando o nosso tomate viva, se está enxertado com ele, por exemplo, e com outro material concorrente. Então, não é que ele é o mais alto vigor do mercado, mas ele apresenta um excelente nível de vigor também, tá? Tanto que a gente vem recomendando, em geral, para os viveiros, semear de 1 a 3 dias após o cavaleiro. Claro que aí, quando a gente entra na competência do viveiro, existem diversos viveiros pelo Brasil, todos trabalhando com, né, uma competência, uma excelência nos seus métodos de enxertia e de como eles estão desenvolvendo cada um, né? Cada um vai ter um detalhe que vai trabalhar diferente do outro, seja para o nível, o dia onde se faz a enxertia, que pode começar ali no dia 18 e até o dia 30 pós-germinação, né? Ou seja, no seu método de como essa muda vai ser aclimatada e recuperada para ser trabalhada num momento pré-transplante, né? Então, aí, quando entra no aspecto dos viveiros, podem ser trabalhados de N maneiras, mas em geral, de 1 a 3 dias após o cavaleiro, dependendo do ponto-alvo de enxertia daquele viveiro.
Aqui um último tópico, né? Eu gosto de abordar esse tópico aqui tanto com a nossa equipe, mas também conversando com todo mundo, em relação ao que a gente pode fazer, né, no nosso mercado de tomate. A gente sabe que é um mercado extremamente competitivo, é um mercado muito dinâmico, né? E que, em termos de área de cultivo, não deve mudar muito nos próximos 5, 10 anos do que é hoje, né? Então, um ano ou outro pode ser maior, um ano menor, mas ele tende a ficar mais estável ao longo dos próximos anos, né, em área de cultivo. Então, o que que a gente pode fazer em termos de semente, né? Como é que a gente vai poder trabalhar a semente com esses mercados, né? Fora essas características que a gente já abordou dos produtos, de estratégias, de como vender, como posicionar, de como olhar o mercado a nível produtor ou nível consumidor, né? Mas também o que que a gente pode fazer é mais uma estratégia aqui a nível de lavouras, né? A gente sempre compara muito, eu falei da característica do astuto lá atrás, de uma possibilidade de 3 guias num manejo específico, mas também aqui gostaria de abordar um exercício, né, rápido aqui sobre a gente trabalhar o conceito de uma ou duas guias nas lavouras, né? Se a gente falar de uma guia em geral, claro que tem gente que vai fazer mais, gente vai fazer menos, mas em geral, o pessoal que trabalha uma guia para o tomate vai fazer de 18 a 24 mil plantas num hectare, né? Enquanto o pessoal de duas guias vai trabalhar de 12 a 14 mil, mais ou menos, né? E eu coloquei uns potenciais produtivos aqui, claro, tem muito produtor que tira muito mais que isso, já vi, e tem muito produtor que, infelizmente, acabou tirando menor produtividade, mas eu coloquei aqui umas produtividades estipuladas de para cada 1.000 plantas tirar 480 caixas no produtor com uma guia e no produtor com duas guias, podendo aí numa lavoura muito bem conduzida chegar nos 600, 700 caixas, né, por exemplo. Então, esse produtor de uma guia, ele tiraria ali das suas 21 mil plantas, né, 10.080 caixas, né? E aí que a gente começa a diferenciar, né, o conceito, talvez, né, um trabalho nosso aí no mercado, no dia a dia, de trazer um pouco mais o conceito de uma guia, né, de uma população de 13 mil por hectare, então em 13 mil plantas ele tiraria 9.800 caixas, né, ficaria um pouco abaixo no número potencial de caixas numa mesma área de cultivo, né? Se a gente for olhar isso em termos de rentabilidade, pegando aí das últimas semanas, essa semana baixou um pouco o preço, mas nas últimas semanas chegou a bater 60, 70 reais uma caixa, né, do tomate regular, né? Então, o faturamento desses produtores, né, se ele olhasse uma população de uma guia e uma população de duas guias, seriam 600 mil reais e 590 mil reais de potencial de faturamento, né, por hectare, né? Isso daria uma diferença aí de 12 mil que ele poderia faturar mais se ele trabalhar nesse 1 hectare, né? É claro que aqui, quando a gente está falando uma guia, a gente está falando de maior custo na questão da formação das mudas e, consequentemente, maior uso de sementes por hectare, né? Mas se a gente considerar o custo da semente, ela é o menor custo, né, de toda a lavoura. Por mais que a gente olhe todo o conceito, a importância da genética para a lavoura, antagonicamente, ela também é o menor custo de todos os insumos que são dispendidos e colocados ali naquele ambiente de cultivo. E fora isso, né, então a gente está falando aqui que hoje, por volta de 3% do custo da lavoura, aqui eu considerei o custo da semente do envelope a preço produtor, R$ 500, por exemplo, né? E esse mesmo custo, né, esse mesmo valor, ele trabalhando uma população um pouco maior, né, na questão da uma guia, esse custo, se fosse um total ali de 200 mil, o custo da lavoura dele por hectare hoje, ele iria de 3 para 4,8%, né? Ele aumentaria 1,8% o seu custo em relação às sementes, né? Agora, eu também vejo vantagens nesse tipo de trabalho, porque ele vai tirar o maior número de caixas,
numa mesma área, né? O potencial dele de tirar o maior número de caixas numa mesma área. Sendo que, se ele vai trabalhar numa área mais compacta, ele consegue otimizar os demais recursos dele, os demais insumos dele da lavoura, seja mão de obra, uso de fertilizantes, né? Ele vai ter a questão do encanamento, energia que ele vai ter que bombear, ele teria que bombear para uma menor área do que numa área que ele faria 2 guias para tirar o mesmo número de caixas. Então, ele traria um manejo mais eficiente, numa área mais compacta, né? Então, isso também, esse 1,8%, ele conseguiria diluir com a melhor eficiência do uso dos outros insumos na lavoura. Então, isso aí é um ganho para o produtor, né? E mesmo tirando esses custos, né, se ele investir mais em semente, ele ainda teria um faturamento maior trabalhando com uma guia, né? Então, ele vai ter uma produtividade, né, porque ele vai ter uma maior população de plantas e vai ter uma maior rentabilidade dessa lavoura, porque ele está otimizando, tirando o maior proveito do menor custo da lavoura dele, que é a semente. Então, é um manejo que eu vejo que traz também menor risco, né? Pensa, cada planta que o produtor perde no manejo com 2 guias, ele perdeu 2 guias de tomate. E a cada planta que ele perde no manejo com uma guia, ele perdeu apenas aquela guia. E tem mais plantas na área para compensar. E também menor risco porque ele está otimizando. Ele está concentrando os insumos dele naquela área de produção para tirar o máximo possível daquela área. E a gente sabe ainda, né, todo esse cenário ainda inflacionário dos insumos, né? O quanto mais ele conseguir otimizar todos os insumos aí que subiram nesse último ano, melhor para o produtor, maior a rentabilidade dele, né? E também ele vai se manter mais estável nessa flutuação, que é a sazonalidade do preço das caixas aqui ao longo do ano. Bom, era esses tópicos que eu tinha mais para abordar aqui, referente aos nossos produtos, né, referente aos tomates e ao porta-enxerto.